Fala galera, seja todo mundo bem-vindo a mais uma aula do Bitcoin Sem Medo. Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso módulo de investimento e lucro, com criptomoedas. E hoje, em específico, nessa nossa aula, a gente vai conversar sobre os tipos de estratégias de investimento que a gente pode ter com as criptomoedas, que aqui no Brasil são consideradas ativos digitais pela Receita Federal. Para começar, eu já vou dividir basicamente em duas formas de investimento. A primeira forma é o hold e a segunda forma é o trade. Antes, como dando só uma pincelada, antes da gente entrar mais a fundo em cada um dos tipos. Trade é o ato de comprar e vender algum ativo. Então, um trade em criptomoeda, um trade em Bitcoin, ele vai comprar o Bitcoin e vender o Bitcoin, tentando sempre vender por uma cotação maior do que ele comprou, porque essa diferença de preço é o lucro dele. Isso ele faz ou várias vezes ao dia, ou uma vez ao dia, ou várias vezes na semana, depende muito do perfil da pessoa, depende muito do perfil do investidor. Hold já é o processo de comprar o ativo, de comprar a criptomoeda, comprar o Bitcoin, segurar ele durante um bom tempo e só então vender. Hold, por exemplo, a gente chama da pessoa que comprou o Bitcoin no início de 2016, metade de 2016 e vendeu no final de 2017. Então, isso é o hold, é a pessoa que compra, segura durante um bom tempo para só depois vender. Trade é a pessoa que já compra com a intenção de vender, sempre por uma cotação maior do que foi o momento da compra, para ter esse lucro da diferença da precificação. O trade, que é a pessoa que compra e vende, o ato de comprar e vender, se separa em duas modalidades. O day trade, que é quando o usuário compra e vende várias vezes ao dia para maximizar o ganho, e que a pessoa precisa realmente ficar muito focada na análise gráfica, na análise técnica, em notícias do mercado. Isso exige muita atenção, muita dedicação, porque uma hora fora de análise, uma hora você distante do gráfico, o mercado pode mudar completamente e você, ao invés de ganhar dinheiro, você perder de uma forma muito potencializada. O mercado de criptomoedas, que nem a gente já viu, ele é muito volátil, ou seja, ele tem uma variação muito grande. Então, a pessoa que se dedica ao day trade, ela precisa fazer uma análise técnica, um estudo de análise técnica, ela precisa fazer um estudo de análise gráfica e ela precisa estar muito antenada em tudo que está acontecendo no universo das criptomoedas. Então, isso aqui realmente day trade é para quem vai se dedicar a fazer, para quem tem tempo de fazer, para quem vai encarar isso como se fosse uma profissão. Até porque muita gente ganha vida dessa forma, Um outro tipo de trade é o que a gente chama de swing trade. Swing trade, ao invés do usuário comprar e vender várias vezes ao dia, o usuário fica monitorando o mercado à espera de algum momento oportuno de entrar, ou seja, de comprar, e algum momento oportuno de sair, ou seja, de vender. Então você está analisando uma criptomoeda, um ativo digital há muito tempo, e você viu que naquele dia ela está por um preço bem abaixo da média dos últimos meses que você tem olhado. Então você compra e já configura, por exemplo, alguma ordem de venda para 30% de lucro, 40% de lucro. Então você não vai ficar comprando e vendendo a todo instante. Você vai esperar um momento mais oportuno para entrar e você já vai esperar um momento mais oportuno para sair. Essa forma exige bem menos atenção e bem menos dedicação que o day trade, porque você pode apostar realmente no histórico da criptomoeda e no que você já tem de conhecimento acerca disso. Então, isso é o trade. Uma outra modalidade de investimento, que é aquela que a gente estava conversando, é o hold. O hold realmente consiste no ato de comprar a criptomoeda desejada e segurar por um longo período de tempo. Então a gente vai comprar em um ano e não vai nem ficar tão ligado em preço, realmente. A gente vai ficar segurando essa criptomoeda até chegar um momento em que a gente sentir a vontade de vender. O holder, que é o adepto do hold, é o usuário que faz o hold, ele não costuma ficar preocupado com cotação, porque ele não vai sair desesperado tentando lucrar para vender por um preço maior do que comprou naquele instante. Ele vai se preocupar em fazer isso depois de um tempo. Ele não tem a necessidade de fazer naquele instante. Ele está realmente bem pouco preocupado no curto prazo. O hold é mais de longo prazo, enquanto o trade é mais um curto, médio prazo. Existem diferenças, existem usuários que fazem os dois, dependendo da criptomoeda. Então não existe uma estratégia correta. Existe a estratégia mais apropriada para cada perfil de usuário, para cada perfil de pessoa.
Uma pessoa que é mais conservador, por exemplo, ela já vai ter uma tendência natural ao hold, que é pensar no longo prazo, sem pensar tanto no curto, sem pensar realmente no médio. O holder, ele geralmente é um grande entusiasta da tecnologia da criptomoeda, porque ele acredita que vai valorizar muito a longo prazo, que nem a gente tem visto que de fato acontece. Então, como ele acredita tanto ao longo prazo, ele não se preocupa no médio nem no curto prazo. Ele compra, ele segura, e daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a um ano e meio, ele vai se preocupar enquanto está a cotação para poder fazer uma boa venda. O trader, em compensação, ele já tem um perfil muito mais agressivo. E geralmente é uma pessoa que é mais especuladora em criptomoeda do que entusiasta de criptomoeda propriamente dito. Ou seja, é uma pessoa que está mais pelo dinheiro do que pela tecnologia. Isso é só uma característica, não existe modalidade ou forma de pensamento mais correta ou mais incorreta. Realmente é só uma característica de cada um desses perfis de investimento. Mas é sempre bom entender que um bom trader ele pode ganhar dinheiro mesmo em períodos de forte queda. Então vamos supor, você comprou o Bitcoin num determinado mês está 70 mil reais. Em outro determinado, no mês seguinte, está 60, ou seja, caiu 10 mil reais nesse período. Uma pessoa que é holder, por enquanto, ela está com 10 mil reais de prejuízo se ela comprou nos 70 mil. Um bom trader, não necessariamente ele perdeu esses 10 mil, porque o preço ele não cai numa linha reta. Né? Um gráfico, como funciona? Ele tem uma oscilação. Durante essa oscilação você pode comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Então no final você pode ter mais de 70 mil reais, mesmo com o preço daquela criptomoeda tendo caído de 70 para 60. Então um bom trader, ele consegue ganhar dinheiro mesmo em períodos de fortes quedas da cotação. Em compensação, um trader ruim, ele pode perder dinheiro mesmo em período de forte alta. Porque por mais que a precificação também tenha subido, ele pode ter comprado, vendido, comprado, vendido, comprado, vendido, mas escolhido sempre os momentos errados. Então, por mais que o valor unitário daquela criptomoeda tenha valorizado, ele pode ter menos daquela criptomoeda do que ele tinha inicialmente, porque ele perdeu dinheiro fazendo os trades. Então, essa aula de hoje, gente, era só para a gente entender essas duas modalidades, a de trader e a de hold. O trader e o holder, na verdade, que é quem faz o trade e quem faz o hold. E nas próximas aulas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e até como a gente pode fazer isso no Brasil. Então, gente, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.